Você abre esta porta com as chaves da fantasia. Do lado de lá está outra dimensão. Uma dimensão de sons, uma dimensão da visão, uma dimensão da mente. Você está atravessando um território de matéria e sombras, de coisas e ideias. Você acaba de entrar em Além da Imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje iremos falar sobre o episódio número 143 no geral da série, episódio número 23 da quinta e última temporada de Além da Imaginação. O episódio se chama Rainha do Nilo, The Queen of Nile. Episódio aqui dirigido a última vez, né, que ele vai dirigir para a série pelo John Byrne, né, um grande diretor, né, responsável por episódios incríveis, e escrito pelo Charles Beaumont, porém é creditado a Charles Beaumont, mas a gente sabe da doença dele, né, então quem escreveu para ele assim de maneira a ideia foi de Charles Beaumont, mas quem desenvolveu e entregou o roteiro foi o Jerry Soule. Exatamente. Nós já estamos falando sobre ele também em episódios anteriores, né? Então o episódio tem várias coisas legais, tem uma grande atriz, ele é muito interessante, sabe? E ele discute a questão da idade, da temporalidade, a beleza das atrizes, da Era de Ouro, né? Então nós vamos falar mais sobre ele assim que a gente tocar a nossa vinheta de apoio, tá? Fica por aí, não pula a vinheta. E, por favor, né, dedica um pouquinho do seu tempo para pensar em como você pode nos ajudar, tá bom? Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Pois é, Marcos, Rainha do Nilo, né? É um episódio legal, assim, 2 episódios bons em seguida, você fica até, poxa, o que tá acontecendo? O que houve com essa quinta temporada que começou a aparecer episódio bom pra tudo que é lado, do nada, né? Enfim. A gente fica até achando, nossa, mais pra frente vão ter vários ruins em seguida, assim, né? Mas esse daqui calha que se ele não é um episódio fantástico, que você fala, é um episódio legal, assim, tem coisas interessantes e tal, coisas que aguçam a imaginação, né? Eu até vou tranquilizar os nossos ouvintes que o fundo do poço da quinta temporada já passou. A partir de agora são episódios, alguns bons, outros mais ou menos, um ou outro espetacular. Vamos falar ainda até o final dessa temporada de um episódio que é um dos melhores
de toda a série, em breve, né? Sim. Dirigido por uma mulher, inclusive. A única. Mas eu diria que os episódios assim absolutamente execráveis, né, já passaram, felizmente. Oba. Esse daqui, ele realmente é um episódio interessante. É difícil a direção do John Bram combinada com o roteiro do Charles Belmont e do Jerry Saul não dá certo, né? Porque esses caras eram craques demais. O John Bram, nós já falamos dele, não vou me repetir. Ele dirigiu 12 episódios de Além da Imaginação. Já falamos deles, alguns dos melhores episódios da série. E é esse cara aí que ele começa... só para dar duas curiosidades rapidinho, que eu não falei em outras oportunidades. Ele começa a carreira dele dirigindo em 36. Você sabe aquele filme Lírio Partido, do D.W. Griffith? Sim. Ele dirigiu uma refilmagem em 36. É o primeiro longa dele, a refilmagem do filme Lírio Partido, do D.W. Griffith. Claro que ninguém deu muita bola para a refilmagem dele, né, que o John Bram dirigiu. Esse é o primeiro longa. E ele termina a carreira dele dirigindo episódios do Agente da Uncle. E entre uma coisa e outra, né, entre esses dois polos aí da carreira dele, ele dirigiu muita coisa legal, tanto no cinema quanto na TV, já falamos dele. O Jerry Saul, já falamos dele, ele roteirizou aquele filme que eu adoro, que é o Die Monster Die, com o Boris Karloff, que é uma adaptação do Lovecraft, né? Quem não viu, procure. Porque tem as plantas monstruosas do mal do Lovecraft nesse filme. E também o Jerry Saul ficou famoso também por escrever roteiros para aquela tal série da Enterprise, né? A Star Trek The Original Series. Olha. Entre outras coisas. Enfim, um roteirista também muito famoso, muito amigo do Charles Belmont, e que no período mais difícil da vida dele foi uma das pessoas que ajudou a completar os roteiros para que ele pudesse receber, né, e o dinheiro ir para a família, já que ele estava muito doente, o Charles Belmont, né? Sim, já falamos sobre isso. No elenco a gente tem como destaque a Anne Blyth. Por que eu destaque ela? Porque ela era uma atriz que ela teve mais de 40 anos de carreira, e nos anos 40 e nos anos 50 ela estava com tudo e não estava prosa. Ela esteve aí em grandes filmes, alguns ela protagonizou e em outros ela foi coadjuvante. Sim. Como é uma carreira longa, em detalhe, ela teve uma carreira de mais de 40 anos, mas ela não tem tantos créditos assim. Ela era uma atriz que ela dava assim um ela era certo muito do teatro, né? Ela era muito da Broadway, né, e tal. Isso. Como ela tinha uma atividade muito intensa nos tablados, né, digamos assim, na Broadway, no teatro, a atividade dela no audiovisual, tanto no cinema quanto na TV, era um pouco mais esparsa. Teve uma época que ela trabalhou bastante para a TV. De Twilight Zone até uma fase que ela estava fazendo muita coisa para televisão, por sinal, né? Eu fiquei fascinada pela Anne Blyth, né? Porque eu não a conhecia, assim, no meu filtro das atrizes e tal, da Era de Ouro e tal, ela passou batido, é um rosto que eu não conhecia, estranho, né? De filmes assim que eu não cheguei a conhecer. Ela foi indicada, por exemplo, muito jovem, né? E ela começou muito jovem, a carreira dela começou, sei lá, com 7 anos, um negócio assim, né? Nas rádios, né? De Nova York. E você vê que ela recebe indicação Oscar por um papel num filme do Michael Curtis. Então ela faz a filha da Joan Crawford. E ela foi indicada muito jovem, né? E é famosa também por cantar muito bem. Era uma soprano. Então era uma mulher de muitos predicados, né? Enquanto atriz, né? Sim, sim. E como você mesma citou, ela chama muita atenção nesse filme em que ela faz a filha da Joan Crawford. Ela tá também, por exemplo, eu vou citar alguns destaques da carreira dela, que ela também tem bastante coisa, né? Ela tá no filme Brutalidade, do Jules Dassin, que é um filme com Burt Lancaster, filme famoso. Em 49, ela é protagonista de um filme chamado A Escrava do Ódio, do George Sherman, em que, apesar do título brasileiro muito estranho, ela faz uma mulher que ela é uma jockey e ela quer domar um cavalo selvagem para poder inseri-lo nas corridas, né? Escrava do Ódio. É tipo assim, para quem não sabe, né, vai escutar isso depois.
a gente está assistindo os filmes da Ida Lupino, né? Porque, claro, a gente vai gravar um especial sobre ela. Você fica pensando, assim, o que passa na cabeça das pessoas com os títulos brasileiros, sabe? Só tá fumando alguma droga, não é possível, assim, um título horroroso, né? Esse da Escrava do Ódio. A mulher, o ódio que é ódio do cavalo? Será que ela os títulos em português desgraçados. Você gosta muito daquele filme Dead Man Walking, né? Nossa, sim. Com a Susan Sarandon. Isso. Esse filme sofreu forte influência de um filme chamado Agonia de uma Vida. É um filme do Douglas Sirk, em que a Anne Bliff, ela faz uma condenada à morte e uma freira vivida pela Claudette Colbert vai visitá-la na prisão e elas travam a amizade e ela passa a Claudette Colbert a se dedicar a tentar provar a inocência dessa condenada à morte, que é feita pela Anne Bliff. Então é um papel muito importante de ambas as atrizes, é um filme muito marcante dos anos 50 também. E legal você citar, porque só para falar que apesar de ser inspiração de histórias muito parecidas, a história da irmã Ellen Prendian, né, que é o nome dela, é uma história real, entendeu? Que se passa no filme, não é baseado em um filme anterior nem nada. Ela é ativista, tá no Twitter, entendeu? Então é uma pessoa que existe mesmo, de histórias reais, assim, de apoio, né, emocional, espiritual, e luta contra esses casos, de revisar esses casos do Corredor da Morte, né? Só para dar uma parte. Isso. Então, e tem uma tradição no cinema de filmes que são críticos a essa coisa da pena de morte. E esse filme que a gente está falando, que tem a Anne Bliff, ele é um dos filmes assim que é muito marcante dentro dessa tradição, né? Sim. E meio que estabelecer um pouco dessa linguagem que vai ser usada depois. E ela também participa Aí esses são alguns destaques que a gente está falando dela no cinema. Nos anos 60, ela ainda está num outro filme dos anos 50, que é O Mundo em Seus Braços, um filme com o Gregory Peck, dirigido pelo Hal Watson, importante também. Aí nos anos 60 ela vai para a TV. Ela tem muitas participações, mas a gente pode destacar, além da imaginação, claro, é sempre destaque na carreira de alguém. Ela, Caravana, por exemplo, Quincy, aquela série, né, do legista, que é o Jack Klugman, que é o legista. Ela faz também participa daquela série da Angela Lansbury, Assassinato por Escrito. Nossa, que legal. Enfim, esses são assim alguns destaques da carreira dela, embora ela tenha feito muito mais coisa que a gente não vai citar todas por questão nossa também de não nos estendermos demais. Ela é uma atriz talentosíssima e que teve, assim, durante os anos 50 e 60, muito destaque em Hollywood, Anne Bliff. Eu fiquei fascinada, eu não conhecia de verdade a Anne Bliff. Ela está viva, viu? Ela é uma das poucas sobreviventes dessa era de ouro de Hollywood. Ela está com 94 anos agora. Ela, inclusive na carreira dela, ela chegou a certo ponto, ela se dedicou à família, sabe? Ela casou com um médico e depois acabou tendo 5 filhos. Tinha algumas aparições e tudo, ela fazia, mas ela acabou dedicando a vida dela depois para a família. Agora é uma senhora bem idosinha, ele já faleceu, né, o marido. Mas é inacreditável. Ela é de uma beleza inacreditável, de uma capacidade, assim, enquanto atriz, fortíssimo. O papel, né, dela aqui na série é muito envolvente, sabe? Mesmo sendo um episódio que ele tem uma certa leveza, ele não traz tanta, como é que eu posso dizer, tanto receio quanto ele poderia trazer, porque afinal é uma história de uma predadora, né? Mas mesmo assim eu acho que ela é envolvente enquanto atriz. Ela tem esse jeito envolvente e é maravilhosa, assim. Eu estava lendo sobre ela, acabei lendo bastante sobre ela antes de gravar, e eu fiquei realmente é uma pessoa que eu fiquei com muita vontade de conhecer os seus filmes, sabe, os filmes dos quais ela é famosa, de ouvir ela cantar, porque ela tem uma voz maravilhosa. Então é assim, a Anne Bliff aqui, eu acho que ela arrebentou a boca do balão. E para quem talvez assista o episódio e se encante com ela, procura os filmes no YouTube, porque o YouTube tem vários canais
que se dedicam a colocar os filmes clássicos, viu? Uhum. A gente tem assistido coisa da Ida Lupino por lá e tal, então tem uma certa facilidade. Procurem por aí que vocês acham, tá? Sim, vale muito a pena conhecer o trabalho dela. Outro destaque do elenco é o Lee Phillips. Nós já falamos dele porque ele participou do episódio A Peça de For Lady Anne, né, episódio da 4ª temporada. Sim. E nós já tínhamos citado antes, eu só vou tocar brevemente no assunto, de que ele é um cara que na verdade, ele era um diretor de episódios de séries de TV. E ele, ao longo de mais de 30 anos de carreira como diretor, ele dirigiu séries como, por exemplo, Os Walton, Shaft. Mas ele também, durante um período de mais ou menos uns 15 anos, ele deu suas cacetadas também nas séries como ator. Inclusive, tem série que ele dirigiu o episódio e foi ator na série também. Ele participou muito do Alfred Hitchcock Presents também, né? Isso. E ele participou, por exemplo, de séries, eu vou citar duas. A gente, quando falou dele no Lady Jane, a gente falou bastante da carreira dele. Mas ele participou de Além da Imaginação, por exemplo, Caravana, Perry Mason e outras séries. Ele tem dezenas de participações como ator em séries e mais dezenas ainda como diretor. Uhum. Enfim, também já falamos da carreira dele, uma figura interessante. Completando o que eu vou falar do elenco, a gente tem aqui nossa personagem principal, que é essa atriz de Hollywood, e ela mora com a mãe. E a mãe dela é vivida por uma atriz chamada Célia Lovsky, se é que é assim que se pronuncia o Lovsky, né? Porque ela é austríaca, né? E ela começou no cinema nos anos 30 na Áustria, depois lá pelos anos 40 foi para América. E ela é uma atriz que ela é caracterizada por uma coisa muito interessante. Ela é uma atriz de pequenas participações, pontas, às vezes papéis que chegam a não ter diálogo em grandes filmes. E isso foi assim durante a carreira dela toda. Por exemplo, ela participou de filmes como A Cova da Serpente, aquele filme com a Olivia de Havilland, que ela trata das internações psiquiátricas compulsórias, né? Um filme importantíssimo, assim, um filme muito comentado e assim, até hoje não superado, um drama sobre esse assunto. Ela tá no Carta de uma Desconhecida do Max Opus com a Joan Fontaine, por exemplo. Nos anos 50, ela tem participações em filmes do Fritz Lang, por exemplo, Os Corruptos, Gardenia Azul, filmes importantíssimos aí, noir, e ela faz pontas. O Sublime Obsessão também de 54 do Douglas Kirk. Ela faz uma ponta no Soylent Green, aquele filme de ficção científica com Charlton Heston. Ah, sim. Uhum. Né? Aquela distopia. E ela tá em vários outros filmes muito importantes, mas em pontinhas ali. E na TV também. Ela tá em dezenas de séries, fazendo pontas ali, papéis pequenos. A gente pode destacar, por exemplo, o FBI, o Dragnet, Noviça Voadora, Star Trek, Os Intocáveis. Ela faleceu em 1979. Essa aparição dela no Star Trek diz que é muito famosa, né? Eu tava vendo a foto dela caracterizada, porque diz que ela participa num papel que ela faz uma líder vulcana que vai presidir o casamento do Spock no episódio da segunda temporada, no Tempo de Amok. Isso. E, cara, o visual dela, porque ela tem um rosto muito característico, sabe? Meio encovado e muito interessante o rosto dela e tal. Claro, ela já é uma mulher madura, mas a Cília é impressionante, assim. A atuação gostei também bastante dela. E olha, esse episódio, não vou me estender muito, porque não é o assunto que a gente está tratando, mas ele virou assim um negócio mítico dentro da série Star Trek, porque tem um negócio que os vulcanos, quando eles vão casar, quando eles chegam numa espécie de época da maturidade que eles ficam prontos para casar, eles começam a ter crises de violência, de fúria assassina, enquanto eles não casam. Olha, e aí você é prometido desde que você é criança, desde que você nasce para sua noiva. E tem um lance ali também que outros vulcanos podem desafiar você para um duelo para querer ficar com a sua noiva. Todas essas características muito curiosas de como é essa, digamos, dança do amor dos vulcanos quando eles estão na fase, na idade para casar.
Olha, é muito curioso e muito engraçado também, sabe? Quem não assistiu, procure, porque o Amok Time é divertidíssimo esse episódio. Né? Legal. Não, e só para fechar aqui, tem um personagem aqui, um ator, que ele faz uma pontinha, sabe? Ele faz o editor do jornalista que vai lá entrevistar a atriz, que é o Frank Ferguson. E esse cara, eu achei interessante porque, assim, nós estamos estudando Ida Lupino, né? Vai ter um episódio especial antes do The Masks que ela dirigiu sobre ela. A gente está fazendo questão de estudar e vamos entregar um programa sobre a única diretora de Além da Imaginação, né? E porque é uma atriz muito importante, uma mulher à frente do tempo dela. Por isso que estamos, né, fazendo aqui essa homenagem. E esse cara aqui, ele tem um filme com a Ida Lupino. Esse ator aqui, o Frank Ferguson, que é o filme On Dangerous Ground, né? Então achei interessante, achei uma curiosidade, assim, desse ator aqui que faz essa pontinha aqui como editor, né? Que é o cara liga pra ele, né? Tá em outro filme ali com a Ida Lupino, legal, né? E vários filmes importantes, óbvio, né? Mas aqui interessante apontar isso, né? Ele teve uma carreira longa também, teve muitas e muitas participações na TV, enfim, o cara também um ator muito competente, muito solicitado, né? É verdade. E aí, vamos lá para a sinopse? Sim. Simbora para a sinopse. Hoje é minha vez de fazer sinopse para vocês. Então, vou contar um pouquinho do que aconteceu aqui no episódio, tá? A gente tem aqui o colunista de Chicago, Jordan Herrick, que ele vai fazer uma visita à atriz a Pamela Morris. É uma mulher muito conhecida ali por sua beleza, sua vitalidade. Ele quer entrevistá-la, né? Quando ele chega na mansão da Pamela, ele nota uma bela pintura dela, datada de 1940. Aí, quando chega a Pamela, ela tá com a mesma cara da pintura, entendeu? Aí ele fala, nossa, o que aconteceu? Você não envelheceu nada. Absolutamente, né? Vamos lembrar aqui que o episódio se passa nos anos 60, né? E tal. Você não envelheceu nada, tá com o mesmo rosto aqui. Ela fala, isso aí foi uma licença poética aí do artista e tal, né? Aí ele fala, não, mas a data aqui é 1940 e por aí vai, né? E você percebe que ele tá ali para questionar essa atriz. É uma atriz muito famosa, muito importante, né? E ele tá querendo saber mais detalhes sobre ela, né? Flerte vai, flerte vem, né? Ela é uma mulher muito, né, sedutora e conversa com ele, ri, é toda coquete, né, e tal, senta na piscina e ele faz uma pergunta direta para ela. Ele pergunta quantos anos ela tem. Aí ela fala, nossa, você quer saber a minha idade e tal, né, e tudo, mas ela fala 38 anos. Aí ele tá ali, pelo jeito, ele foi ali meio para um repórter meio investigativo, né? Tá querendo saber mais sobre a vida dela e tal. Ela, claro, tá sempre se furtando a responder diretamente as coisas. Ela acaba remarcando ali um compromisso com ele para jantar, né? Porque ele tá sendo muito firme, né? Nas perguntas. Em volta dela tá uma senhora de idade que ela apresenta, né, a atriz como a mãe dela. Fala, essa aqui é a minha mãe, tá? Se chama Viola, é a minha mãe, a Dona Viola Draper. E eles se apresentam, mas percebe que a senhora está muito nervosa, né? Está muito observando pelos cantos, com aquele olhar de preocupação, né? Quando ele está saindo, porque ele combinou com ela um apontamento para mais tarde, para um jantar, ela interpela ele. O Jordan fala para ele assim, olha, moço, você parece ser uma pessoa muito boa, então vou te dar um aviso pro seu bem, nunca mais volte aqui, se afaste para sempre dela. Aí ela fala, ele fala, nossa, por quê, né? O que aconteceu, né? A senhora é a mãe dela, né, e tal. Aí ela joga uma bomba e fala assim, não, eu não sou a mãe dela, eu sou a filha. Aí faz o tan, 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 né? Então, eu vou deixar nesse ponto aqui, porque realmente ele tem muita coisa para saber aqui, né? E é importante apontar que também dentro do cenário tem muitas coisas assim que evocam, sabe, coisas egípcias, né?
símbolos egípcios, esfinges e por aí vai, sabe? Todo o visual da casa, tudo evoca essa questão meio egípcia, de estátuas a símbolos, né? A símbolos, a ícones, né? E representações de coisas do Egito, né? É isso. O que você achou, Marcos? Eu gostei do episódio e eu achei interessante o diretor, o John Bran. Ele é um cara que eu considero ele um cara muito habilidoso. E ele acaba interessante assim, ele acaba tentando, como é que eu vou dizer? Ele não tenta reinventar a roda. Ele vai pelo caminho talvez mais simples e direto e que funciona muitíssimo bem, até porque você tem um episódio de apenas 25 minutos para tratar dessa história. Como você mesma já citou, visualmente é muito bem resolvido. Ele dá um jeito, o cenário todo evoca uma decoração que tem temas egípcios, ela é cheia de estátuas que lembram o Egito antigo, o tempo dos faraós, e esses detalhes todos que tem na decoração, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da casa dela, já dão pra gente essa mensagem de por que essa pessoa tem essa fascinação, né, pelo Egito Antigo. E a gente logo já começa, né, e tem essa questão também que a parte de dentro da casa, é claro que esse episódio tem uma certa influência do Sunset Boulevard, do Crepúsculo dos Deuses. Embora, no caso aqui, essa é uma digamos assim, uma atriz que ela deveria estar, né, envelhecida, mas não está. Ela está com a mesma aparência de quando ela era jovem. Mas a maneira como o interior da casa é decorado também evoca um pouco essa coisa do Sunset Boulevard. O negócio da mulher tem um quadro dela na parede quando ela era mais nova. Só que aqui o diretor joga muito bem com essa coisa. Você vai lembrar do Sunset Boulevard, do quadro na parede, só que você vai lembrar que, diferente do filme lá com a Gloria Stanwyck, aqui a fulana tá com a mesmíssima aparência, né, no quadro. E isso chama atenção também, obviamente, do nosso personagem vivido pelo Lee Phillips, né, do colunista, o Jordan. Mas a princípio ele acredita, mais ou menos, né, na explicação dela, que ela fala assim que publicaram datas erradas aí, e, enfim, são equívocos aí da imprensa na época e que gerou essa discrepância de idade e tudo mais. Como ele tá também meio de olho nela, eles estão flertando, e ela é uma mulher muito sedutora e muito interessante, ele a princípio, né, aceita essa explicação dela, mas ele fica com a pulga atrás da orelha e, como você mesma disse, ele vai começar a cruzar datas e informações e depoimentos a respeito dessa tal atriz que teria feito um filme chamado A Rainha do Nilo quase 20 anos antes, e 20 ou 30 anos antes, e que seria ela a atriz, né? Portanto, ela não poderia de jeito nenhum ter a idade e a aparência que ela tem, ou então ela aparenta ser muito mais nova, né? Ela fala para ele que tem 38 anos, mas mesmo assim as idades não bateriam, né? O filme que ela quer feito era um filme mudo. Ele liga pro editor, né? E até aparece esse ator aí. Ele liga e pergunta, ele fala para pegar a ficha dela e dessa atriz, essa tal de Constance Taylor, né? Que ela é uma atriz que ela desapareceu, né? Parece que ela foi morta no desmoronamento no final da gravação de um filme, né? Aí quando ele pede pro editor lá procurar nas fichas as fotos, e é a mesma pessoa, né? A mesma face. Então ele acaba falando para ela sobre isso. Ela fala que é uma coincidência e tal. Mas aqui você tem uma história que visivelmente a única coisa que para mim que esse roteiro ele poderia ter é um clima mais denso assim de suspense. Porque eu acho que, não sei se é por causa da metragem, ele é um episódio legal, veja bem, legal mesmo. Pô, tem a assinatura ali de duas pessoas que eu sou apaixonada, que é o Charles Belmont e o Jerry Soule, entendeu? Jerry Soule tem, nossa, ótimas colaborações com o Charles Belmont, né?
E aqui eu acho que a intenção é fazer um certo suspense. Até esse episódio ele remete muito mais, eu acho, ao Long Live ao Walter Jamieson, sabe? O Longa Vida de Walter Jamieson. Porque até o final é muito parecido, né? Esse daí é o episódio. Escutem lá esse episódio, nós gravamos na primeira temporada, aonde o Highlander foi inspirado, né? Do homem que ele não morre, né? Ele vai trocando de identidade, né? O Long Live of Walter Jamieson, que a gente gravou com o nosso amigo Paulo Elacho. Sim. Por sinal. Só então... que é interessante como esses dois episódios conversam e também como eles diferem, né? Porque já chegaremos lá quando a gente for falar do final, né? O final é praticamente idêntico, né? Aqui você, claro, como eu falei, vai ter esse negócio e ela não perde muito tempo, essa personagem, porque o episódio tem uma certa metragem, entendeu? Então, quando ele volta e ele fala, eu até achei que foi um vacilo da parte dele, ele fala o que ela apresentou como mãe, né? Mas é a filha dela. Fala assim, ela falou que é sua filha e tal, e aí ela fala assim, mas a minha mãe tá louca. As coisas que a minha mãe fala não é para ninguém levar em consideração. E ela até manda a pseudo-mãe, né, para cima com tudo, né, quando ela aparece. Sobe, vai embora pro seu quarto, né, e tal. Agora você imagina uma senhora bem idosa que é filha de uma mulher linda e jovem. Né, bem linda e bem jovem e tal. Ela até dá a entender na fala dela, quando ela fala com o cara, com o jornalista, que pelo jeito ela se apropriou do marido dela também, ela deu fim no marido dela, da filha dela, que seria a filha dela, entendeu? Então é bem sinistra a história, né? Sim, essa é uma história que ela chega a ser mais interessante pelas entrelinhas, o que a gente deduz até do que por conta do que a gente vê. E a gente fica imaginando qual é a verdadeira idade dela, quantos séculos talvez ela tenha, e essa coisa dela, apesar de tudo, ela também poder ter filhos. E quantos filhos será que ela já teve que ela viu morrer, né? Porque ela não transmite para os filhos, pelo jeito, essa capacidade de viver eternamente. Ou talvez essa filha dela não queira, né? Se ela tem essa capacidade de... Tem um elemento mágico ali, né? Que é um bicho, né? E tal, né? Exatamente, tem o escaravelho, né? E que ela usa. E aí a gente já... Só que a gente também... tem uma coisa interessante, a gente não sabe se ela encontrou esse escaravelho algum tempo atrás ou se ela mesma remonta, porque eu lembro que tem um diálogo que ela meio que fala que ela foi pesquisar e achou esse escaravelho, uma coisa assim. Bom, aí eu fiquei na dúvida. O que eu lembro, ela fala que é o Rod Serling. Então é isso, ela usa esse escaravelho, mas eu achei interessante que esse escaravelho que ele não sei se a gente pode entregar já, que na verdade através dele esse escaravelho meio que suga a vida das pessoas, a pessoa se transforma num idoso e depois num cadáver e depois em a cena é igualzinha, praticamente, cara, né? igualzinha o Walter Jameson lá, cara. E sabe como é que esse cara acaba rodando? Porque ela meio que se engana. Às vezes ela fala coisas que ela mesma se entrega. Tem um momento que ela fala sobre um teatro, que ela fala que já atuou lá e tal. Só que, o teatro foi demolido há muitos anos antes dela nascer, entendeu? Uma parada assim, há mais de 40 anos. Então ela não poderia. Quando ele fala para ela que ele está pesquisando, aliás, ele fala para o editor. Ele fala para o editor para pesquisar todos os homens com os quais ela já se envolveu e tal. Ele não fala isso para ela, mas quando ela percebe que ele já está matando a charada, ela já envenena ali o chá dele, né? E tal, o café dele, um negócio assim. E ele vai ficando super tonto, não tem como reagir enquanto ela vai falando, né? Ela vai no jardim, pega uma caixinha que tem o escaravelho, entendeu? E vai falando sobre ela ter descoberto esse escaravelho e tal. Pra mim, eu entendi que é algo que acompanha ela há muitos anos. Porque ela, claro, é uma figura, uma figura que remonta ao Antigo Egito. Poderia ter sido uma das rainhas do Antigo Egito, na verdade, que se mantém viva por milhares e milhares de anos, né? Até estranho ela ter só uma filha. Ou talvez ela, que nem um Highlander da vida, ela tem as filhas e as filhas vai morrendo, a família vai morrendo e ela vai permanecendo. Deixa a história mais, né, estranha.
eu acho que na verdade é isso mesmo. Os filhos dela e filhas vão envelhecendo, morrendo e ela continua, né? Eu só ia dizer que ela usa esse escaravelho que deixa os caras velhos. Deixa os caras velhos. Não, aí ela vai e coloca assim no peito dele, e aí você vê que é o mesmíssimo efeito do outro episódio. Ele vai, aos poucos, vai murchando aquela roupa, vai fazendo aquela imagem meio tremidinha, só que aqui nesse caso dele, o crânio racha. Até achei interessante isso, daí o crânio acaba rachando. Sim. E depois vira pó. Então não sobra nada. Isso aí me remeteu a gente assistindo Penny Dreadful. Tem um momento que a Vanessa tá lá com o cara lá no museu, né, conversando, e ele fala como é que eles limpam os ossos, né, e tal, dos cadáveres lá que eles estão retirando lá para poder expor, né. Então eu lembrei disso daí, que não são escaravelhos, mas são bichos que devoram realmente, né. Nesse caso aqui, o escaravelho devora a vida da pessoa e ela toca, né, no escaravelho e coloca no peito assim dela, né, como se passasse para ela de certa maneira. É uma história que assim, ela tinha tudo para ser um ótimo filme de terror, mas acaba sendo um suspense meio leve. Aliás, nem suspense, acaba sendo sei lá, uma investigação assim. Sim. É verdade, eu senti isso também. O episódio acaba tendo uma pegada mais leve, assim, ele não tem aquele suspense mais. Até porque quando a mãe dela revela que na verdade é filha, a gente acaba matando, né, a charada, assim, um pouco antes do final. Ele acaba entregando meio rápido, assim, o que tá acontecendo realmente, em vez de segurar um suspense maior. E depois, quando acontece finalmente essa cena que você citou, né, que o escaravelho suga a vida do cara e ele vai virando um esqueleto, é uma cena que ela não tem um impacto tão grande, porque ela é dirigida para não ser uma cena tão chocante também, né? Mas de qualquer maneira é interessante, tem esses elementos fantásticos, um pouco de elemento de horror, um pouco de certa maneira de um elemento de vampirismo, não deixa de ser, né? E isso é um óbvio vampirismo, né? Que você tá tomando a vida da pessoa, né? Também, né? Eu acho que... Era um tema bom para um longa, né? Sim, para um longa. E assim que o episódio termina, que ele termina nesse ponto, praticamente chegando um outro cara, né? Então, aqui o Rod Serling, ele meio que sugere que ela sim é uma mulher de, sei lá, de mais de 2000 anos, na fala final dela, né, e tal. Então, assim, um episódio que o mal vence no final, né? Então, é interessante, episódio legal, né? Não um episódio ruim, não. Um pouco também o Força Sinistra. Força Sinistra, que aí já é um sci-fi, né? Eu gosto muito de Força Sinistra, é um filme muito bom. O pessoal só fala da Matilda May pelada, eu acho que o filme tem várias qualidades, o livro é maravilhoso, mas o pessoal só fala da Matilda May pelada. Sim. Não, e é engraçado que a gente é uma coisa que deveria ser feito justiça para Matilda May, porque ela é uma pessoa que tem uma carreira muito interessante, com filmes muito bacanas. Ela também era muito do circuito do cinema europeu, a Matilda, ela tá com o filme do Bigas Luna, ela tá nesse filme aí excepcional. Então é alguém que merece ter a carreira dela mais revista de uma maneira que não seja só por conta da nudez dela nesse filme, né? Pois é. Não, e diz aqui sobre a produção, né? Diz que teve um rascunho aí inicial no roteiro que apareceria ali, em vez desse cara bonitão no final, iria aparecer um policial jovem bonito, né? Perguntando para Pamela o paradeiro do jornalista, né? E tal. E ela começaria a flertar com o cara, então... mudaram um pouquinho, assim, colocaram, na verdade, só chegando um outro cara, um outro jornalista, ou seja, ela é uma devoradora de jornalista. Isso. ela forçou a renovação do casting de vários jornais aí, que, pelo menos das colunas que tratavam da parte, né, de arte, de cinema, né? Enfim. É verdade. E aí, vamos lá para a parte de recomendações? Você separou alguma coisa para recomendar hoje? A gente estava falando aí da Matilda May e justamente estamos falando sobre personagens que sugam a vida dos outros, né, para manterem uma aparência saudável, uma aparência bonita, né? Enfim,
E aí não dá para não citar o filme do Tobe Hooper. Primeiro que eu adoro esse diretor, né? Sou tiete dele, não adianta. E eu gosto muito desse filme, essa ficção científica aí de 85, que é o Força Sinistra. A gente já teve a oportunidade de falar várias vezes desse filme, né? Eu acho que ele é um filme que ele funciona enquanto ficção científica. Ele faz essa ponte entre a ficção científica e o horror, que já tinha sido feito muito bem em Alien, por exemplo, e eu acho que aqui funciona também de maneira muito bacana. Então, quem ainda não viu, é um filme que muita gente já assistiu, é um filme que virou cult, mas quem ainda não viu, vale a pena, viu? Assista, que esses vampiros que vêm do espaço para sugar a força vital dos humanos é algo muito icônico e muito bacana, sabe? Muitos efeitos práticos aí também, e de maquiagem memoráveis nesse filme. É muito bom, muito bom. Vale a pena escutar o podcast dos nossos amigos lá que falaram sobre esse filme, né? Claro, ficou todo mundo babando na Matilda May, né? E tal, mas eu sempre tenho os amigos lá que adicionam muito conteúdo, né? As conversas sobre cinema, e é muito legal, eu adoro. Eu revi um dia desses, assim, é um filme que vale a pena a gente ficar revendo, né? Tem aquele livro maravilhoso, que é o Vampiros de Almas, né? Apesar do título, não é aquele filme Invasores de Corpos, né? Que às vezes o pessoal faz um título brasileiro que confunde, né? Esse é um livro que é muito legal, do Colin Wilson, que esse filme é baseado nesse livro, né? Que tem aquela teoria do cara lá que as pessoas sugam a nossa energia. Então é bem legal. O livro também é legal, vale a pena recomendar, além do filme, é muito bom mesmo. Tem fácil em sebo, viu, gente? Baratinho. Sim, vale muito a pena. O clássico da ficção científica aí, recente, né? Recente assim, mais ou menos recente, né? Verdade. Muito bem. E você, o que você gostaria de nos recomendar? Pois é, eu vou recomendar um filme muito bonito que também tem essa questão é um filme de vampiros, né? Você vê que a gente está falando de vampirismo de diversas maneiras, né? O Marcos falou desse filme aí com a Matilda May, que suga energia, né? Vital. O Fome de Viver é um filme de vampiros, que suga o sangue, né? É um filme maravilhoso, é um filme dos anos 80, de 83, né? É do Tony Scott, já falecido, né? Irmão do Ridley Scott, né? E tem a Catherine Deneuve, o David Bowie, a Susan Sarandon. É um filme estilosíssimo, né? Porque já começa com aquela música Bela Lugosi's Dead, né? Todo mundo adora o começo desse filme, é inacreditável, né? E nessa história aí você tem uma vampira, que é a Miriam Blaylock, né? Interpretada pela Catherine Deneuve, que ela é uma mulher maravilhosa, uma vampira muito perigosa, e ela vive com o amante dela, que é o John, o David Bowie, né? E ela acaba se interessando por uma cientista, né? Que é uma pesquisadora de questões sanguíneas e tal, interpretada pela Susan Sarandon, né? E acaba rolando ali, então, uma paixão, um desejo, né, e tal. E ela se transforma numa amante, né, da Miriam também. Então vai ter vários desdobramentos aqui, claro, dentro dessa história, né? Que é uma história muito interessante de vampiros, muito elegante, né? E é um filme maravilhoso, gente. É um filme que tem né, essa banda Bauhaus, né, arrebentando. E é inacreditável, é um filmaço que quem não assistiu, assista. E quem assistiu, assista novamente, que vocês vai continuar gostando mais ainda. Né, Marcos? Um ótimo filme. Nossa, eu gosto demais desse filme, sabe? É um dos filmes de vampiro que eu mais gosto. E, enfim, para mim é um dos pontos altos da carreira aí do Tony Scott, né? Que é um diretor já falecido, né, irmão do Ridley Scott, né? Mas eu gosto demais desse filme, nossa. Muito bom. Não, recordar imperdível. que é baseado num livro, né? E é bom pra caramba. O livro também, cheguei a ler, tá? É até mais interessante de colocar mais componentes, assim, que não dá tempo de colocar no filme, né? O livro é ótimo, gente. Quem encontrar aí também vale a pena dar uma lida, tá? Oh, yes. E é isso, né? Chegamos aqui ao final de mais um podcast. E, claro, sempre tem música no final. E dessa vez sou eu, né, Marcos? A escolher a música. Sim. E o que nós vamos escutar? Então, eu escolhi aqui para tocar no finalzinho. Lembrando, gente, que só toca lá no MP3, hein? Você tem que procurar a gente lá no Spotify. Pode procurar como Além da Imaginação Podcast,
ou como Cineclube da Masmorra, ou até como Masmorracine, óbvio, né? Que é o feed do nosso site. Vai tocar então lá no finalzinho essa música aí do Daryl Hall e do John Oates, chamada Man Eater. Que a letra é maravilhosa, hein? Ela só aparece de noite, do tipo magro e faminto. Nada é novo, eu já a vi aqui antes, assistindo e esperando. Ela está sentada com você, mas os seus olhos estão na porta. Lembra aquela música? Oh, here she comes, watch a boy to see me love. E essa mesma, né? She's a man eater, devoradora de homens. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. É isso então, no finalzinho vai tocar pra vocês. E claro, eu quero agradecer você que tá com a gente, chegando aqui no final de mais um programa. Cara, essa jornada foi muito maravilhosa, está sendo maravilhosa, que não acabou ainda. Mas, por favor, se você puder e tiver como, nos apoie. Porque é a maneira da gente conseguir estar mais presente na internet, né? A gente conseguir montar esse computador, fazer mais lives, né, Marcos? Fazer reaction e tal. Enquanto a gente tiver gás e condições, a gente continua gerando conteúdo, participando, né? Nós somos pessoas muito ativas, né? E ainda não desistimos dessa internet de meu Deus. Então, nos ajude, nos apoie, tá? Você apoiando acima de R$10 já participa do sorteio da ilustração que iremos sortear e vamos enviar emoldurada para as pessoas, tá? Então você, por favor, tá? Acesse o Padrim ou o Apoia-se ou manda um pix pra gente, que é apoiomasmorra@gmail.com, tá certo? Então a gente vem finalizando, agradecendo bastante, pedindo para você procurar o Masmorracine em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, tá? Até no TikTok eu estou lá. E lembrando que estamos na Twitch, é só você procurar Angel Masmorra na Twitch. Terça-feira estou falando sobre a série Hannibal. Já estou chegando no final da primeira temporada, hein, gente? Olha que legal, né? E vou seguir reto aí a segunda, a terceira temporada. E quinta-feira eu e o Marcos estamos fazendo o Caô Crimes, que não é um true crime, óbvio, né? É um caô, ou seja, a gente inventa histórias falsas de crime, né? Cujos critérios são sorteados ao vivo, tipo arma do crime, local, época, estilo. Então é um exercício muito interessante que acontece lá na Twitch, tá? Então me procure na Twitch, por favor. É um exercício de storytelling com um exercício também muito sério e muito entregue que a gente tem de cara de pau, né? Um mistura storytelling com cara de pau. E aí você... Pura cara de pau. Mas saem coisas bonitas, né, cara? É difícil contar uma história, né? É uma coisa que, assim, a gente que é mãe, no meu caso, você quando é, né, com a criancinha pequena, é fácil contar história, fazer vozes, ler as histórias, mas inventar a história é um outro nível, entendeu? Você tem que ser, pegar as referências que você tem, a espécie de bagagem que você contém. Então é uma coisa legal. Se você quiser ver a gente, estamos nos desafiando a contar histórias, apareça lá quinta-feira, 9h na Twitch, que você vai acompanhar o Caô Crimes, o nosso projeto novinho que estamos fazendo, tá bom? E com isso eu vou finalizando aqui o podcast, deixando um beijo bem gostoso, um abraço muito apertado. Nos encontramos, hein, no próximo podcast. Juntos estamos chegando lá no especial da Ida Lupino, tá? Então vai acompanhando a gente, compartilhando o podcast, marcando a gente e siga a gente aqui no YouTube. Se você estiver acessando agora, está conhecendo o podcast, prestigie o nosso trabalho, por favor, que a gente agradece. Segue o nosso canal, clica no sininho, comenta, seja ativo, que a gente responde também, tá bom? Um abraço, então até o próximo podcast. Fiquem muito bem, se cuidem. Beijinho, tchau, tchau. Tchau.